Tá bom. Bom dia, amadas, a paz do Senhor Jesus, todos vocês, esta manhã. Mais uma manhã a gente está aqui junto para deixar a palavra para vocês, do coração de Deus, para teu coração esta manhã, minha amada. Espero que o Espírito Santo de Deus entre na tua casa esta manhã, levando paz, harmonia. Tem uma palavra diretamente do trono de Deus para você esta manhã, minha irmã. A palavra se encontra em Neemias. Deixar aqui uma palavra para você. Deus manda dizer para você hoje que está inquieto, final de ano, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus na tua vida, sou Deus entre as nações. A palavra do Senhor nos diz em Êxodo 14:14, Senhor pelejará por vós e vós calareis. Senhor é quem peleja por minha causa, pela tua causa, minha irmã. Tem uma palavra que se encontra em Neemias, capítulo 3, diz assim, capítulo 2, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, quando Neemias soube que os irmãos dele estavam em grande miséria e desprezo, aqueles que tinham restado e tinham ficado em Jerusalém, não tinham sido levados escravos. Ele esteve jejuando e orando perante o Deus do céu. Ali Neemias foi jejuar e foi orar para pedir uma direção a Deus. Da mesma maneira que nós temos que fazer, né? E disse, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, de guardas, a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo. Que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Então, quando Neemias soube que o povo estava em grande miséria, ele jejuou, orou, confessou os pecados dele, confessou os pecados do povo dele. E pediu para que Deus se lembrasse das promessas que ele tinha feito. Que Deus tinha feito promessas. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converterdes a mim, guardares os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então, Deus tinha dito a Moisés, se o povo transgredisse, se o povo pecasse, se o povo se afastasse dele, que ele ia espalhar o povo. Mas se o povo se arrependesse, ele traria o povo de volta. E então Neemias orou ao Senhor e foi à presença do rei Astaxerxes, porque ele era copeiro do rei. Então ele foi pedir ordem ao rei para que ele voltasse para reconstruir os muros de Jerusalém. Estes dias, o rei me disse, então quando ele foi se apresentar ao rei, o rei viu que Neemias estava com semblante triste, angustiado.
E o rei disse: por que está triste o teu rosto? Se tu não estás doente, por que estás triste? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira, porque naquela época era proibido a pessoa se apresentar, principalmente o copeiro do rei, aquele que provava o vinho antes do rei tomar. E era proibido as pessoas se apresentar com seus problemas, com suas tristezas, na presença do rei. Mas Neemias não teve como encobrir a tristeza que ele sentia no coração, por saber que os seus irmãos estavam em grande miséria, em grande tristeza, que os muros de Jerusalém, onde estavam os ossos dos seus pais, tinham sido destruídos, que as pedras estavam todas queimadas. Então Neemias estava triste, não tinha como ele esconder do rei. Então Neemias respondeu: viva, ó rei, para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais estão asolados e tem as portas consumidas pelo fogo. Porque o rei Nabucodonosor destruiu tudo e tocou fogo na cidade, e estavam as portas destruídas, as pedras, tudo destruída. Então Neemias pediu ordem ao rei para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Mas mesmo, diz a palavra do Senhor, mesmo quando Neemias chegou com a ordem do rei para construir os muros de Jerusalém, para levantar, teve os adversários que se levantaram para que ele não fosse reedificar os muros. Tendo Sambalate ouvido que ele edificava o muro, ardeu-se em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e disse: são tão fracos que, se levantar, vai vir uma raposa, soprar e vai ser derrubada. Estava com ele Tobias, o Anamita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Então, Sambalate, Tobias, né, o Amonita, disse: se eles ainda levantassem uma raposa, destruiria. Então disse a Judá: vão desfalecer as forças, não vão ter forças, não vão se levantar. Irmãos, é assim que o nosso inimigo fica, o inimigo da nossa alma, quando nós levantamos para fazer a obra do Senhor, o inimigo fica apelando para que você não consiga fazer. Fica da mesma maneira que ficaram esses homens: se levantar, vai vir uma raposa. Qualquer levanta, ela vai desistir, ele vai desistir. Mas eu quero dizer que Neemias, ele era um homem que ele vivia em jejum e oração, e ali ele levantou todos aqueles que tinham forças para ajudar a levantar os muros. Ele organizou tudo para que o muro de Jerusalém fosse levantado. Aleluia, Jesus, glória a ti, meu Pai. Então Tobias e Sambalate e Jefferson, os inimigos de Neemias, enviaram-lhe mensageiro a dizer. Enviavam mensageiros para chamar eles: vamos ter uma reunião. Mas no coração deles, eles queriam tirar eles do foco da obra que ele estava fazendo. Então ele enviou várias vezes um mensageiro chamando para que ele fosse conversar. Várias vezes, mas ele não queria conversar. Ele tentava fazer mal a Neemias, para que eram os muros de Jerusalém, porque no coração deles, de maldade, ele sabia que Neemias estava ali, queria ser governador. E Neemias disse: eu enviei ele a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Irmão, o inimigo, ele faz tudo para tirar eu e você do foco, que é daquilo que nós estamos fazendo. E várias vezes Sambalate e Tobias enviou mensageiro
4 vezes me enviou o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão a carta aberta, com o teor seguinte: entre as gentes ouviu-se, dizem que tu e os judeus intentam revoltar-se contra o rei. Mas tudo isso, irmãos, que ele inventava, era só para tirar Neemias do foco de construir os muros, de colocar as portas. E Neemias sempre ali orando ao Senhor, mandando dizer para ele: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso deixar esta obra, porque se eu sair, cessaria a obra. Às vezes é assim, irmãos, você não... O inimigo, ele fica tentando tirar você daquele foco ali que você está fazendo, para que a obra pare, para o que você está fazendo não prospere, não cresça. E é desse jeito, irmãos, que o inimigo sempre se levanta. Ah, e se faz de bom, né? Ele se faz de amigo. Vem, vamos conversar. Você vê que Sambalate e Tobias, ele chamava para conversar. Venha, vamos conversar. Nós precisamos ter uma reunião. Mas eles queriam fazer mal a Neemias para que a obra não crescesse, para que a obra não prosperasse. Irmãos, amém. Vou orar por vocês, meus irmãos. Vamos orar esta manhã, entregar nossa vida na mão do Senhor, que o Senhor venha nos dar força para que a gente continue no foco, continue fazendo a obra, continue buscando o Senhor. Que a gente não venha desistir, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que te fortalece, meu irmão. O Senhor é aquele que te renova, que o Senhor venha te renovar, te fortalecer, te dar força nesse ano de 2024, seja um ano de bênçãos para você, que as promessas do Senhor venham se cumprir na sua vida nesse ano de 2024, que as bênçãos de Deus venham ser cheias, você venha ser cheio da graça, que as bênçãos de Deus venham ser na tua vida, na tua casa, na tua família. Que caia por terra e seja cancelado todos os levantes do inimigo contra a tua vida. Que o Senhor venha tomar frente da tua vida, em nome de Jesus.